O assunto de hoje é um assunto muito sério. Infelizmente, acontece muito em nosso meio. Lugares de qual não deveria acontecer esse tipo de coisa, acaba acontecendo com muito mais frequência do que nós possamos imaginar. Como, por exemplo, pastores se envolvendo em ordens secretas. Como dizem, pastor Silas Malafaia, por exemplo, é envolvido. Algumas pessoas afirmam com veemência que o Silas Malafaia é envolvido nessa ordem secreta, que é a maçonaria. Assim como também o pastor ou bispo de Macedo, porque isso já não parece ser tão duvidoso assim, o Edir Macedo ser envolvido nessa ordem secreta. Só que o pastor Ezequias Silva trouxe uma declaração muito polêmica que nós devemos analisar os fatos e ver se realmente é isso mesmo. O que tem a ver, pastor Ezequias, Silas Malafaia? Tem algo muito sério para mostrar a você aqui nesse vídeo. Vamos ficar atentos, porque hoje a liderança da igreja evangélica está cada vez mais se corrompendo. E se uma liderança se corrompe, um povo se corrompe. Porque o que mantém o povo de pé é uma boa liderança. Sem a liderança, o povo se dispersa. Essa é a realidade que está acontecendo hoje no nosso país. O povo se dispersou porque a liderança também se dispersou, se perdeu no meio do caminho. A liderança da igreja hoje, infelizmente, só quer fama e riqueza. Nem que para isso tenham que fazer pactos malignos para obter. Irmão Eric, como que isso é possível, pastor, fazer pacto maligno? Existem muitos. Existe muito, é raro, mas acontece muito. Pastores que fazem pactos malignos para ter fama, ter dinheiro, são pessoas que estão mais ligadas à vida nesse mundo, à vida física, à vida material, passageira, do que no céu. E para isso fazem certo tipo de coisas que é terrível. Mas seja bem-vindo, sua presença é um prazer para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui comigo, nesse momento maravilhoso. Quero também lembrar você que deseja terminar um ano maravilhosamente bem. Eu preciso terminar um ano bem para começar 2024 melhor, 2025 melhor ainda. Eu preciso complementar o meu salário, eu preciso arrumar um emprego, não sei como fazer. Primeiro comentário fixado tem um link. Esse link, eu vou te dizer que é um cavalo selado que está passando na sua frente. Passa uma vez só na vida uma oportunidade dessa. Então, agarre essa oportunidade antes de você julgar, antes de você falar que não vale nada, que é mentira, que é isso, aquilo. Experimente. Experimente. Porque pode ser a mudança da sua vida financeira e você não está sabendo. Tem pessoas que têm muito preconceito com trabalhar na internet. Eu sei que não é fácil acreditar no mundo que vivemos hoje, é golpe daqui, golpe dali, mas eu estou te mostrando uma chance real da mudança da sua vida. Primeiro comentário fixado. Vamos ao vídeo de hoje. Todos já ouviram falar sobre Silas Malafaia ser da ordem, da Irmandade, né? Como você pode perceber aqui nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo para o Chico Gospel, eu sou Israel Nascimento e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você um trecho de uma entrevista que a gente fez recentemente com o pastor Daniel Batista. Ele é presidente do movimento Igreja Sem Política e nessa entrevista a gente falou sobre muita coisa. Mas em um trecho específico da nossa conversa, ele fez uma grave acusação contra o pastor Silas Malafaia. É um boato que já tem há muitos anos, né? Há muitos anos já na internet já rola isso. O próprio pastor Silas Malafaia já desmentiu, mas o pastor Daniel Batista voltou a falar sobre esse assunto, em que disse que o pastor Silas Malafaia faz parte da maçonaria, membro da maçonaria. Inclusive, segundo ele, consegue provar com base nos argumentos ou na própria teologia aplicada pelo pastor Silas Malafaia. É um trecho muito importante, um momento muito importante da entrevista que eu queria convidar você para assistir. Depois eu volto aqui para fazer algum comentário, tá bom? Bora ver esse trecho então? Vamos lá? O senhor tem falado muito sobre a maçonaria, inclusive. E aí eu estudei, Sim. até fiz alguns artigos sobre isso. A maçonaria literalmente fundou a primeira igreja batista no Brasil, né? Não é que ela aproximou, ela foi criada dentro da própria loja maçônica, isso lá no século XIX. Só que naquela época era um pouco mais escancarada a coisa. De lá para cá, você tem
talvez milhares de pastores batistas que são maçons até assumidos, na Assembleia e outras igrejas também tem, mas eu queria entender do senhor que estuda isso a fundo, por que não há mais essa publicidade em torno dessa amizade que há do protestantismo? Porque eles tiveram que se esconder. Que nem a República foi fundada por eles. O fim da monarquia e o início da República é um fenômeno maçônico. Como o protestantismo é. Agora, só ingênuo acredita que os maçons abriram a República, criaram as leis, criaram as constituições e devolveram isso para o povo. Só ingênuo. Como também acreditar nisso, que as primeiras igrejas, todas elas eram templos maçônicos, e de lá para cá, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, o Macanão, né? Que de lá para cá, toma, é de vocês, nós só ajudamos, vocês estão de brincadeira. Então, assim, para a gente poder entender esse funcionamento, esse mecanismo, que é o que você entrou aí, você tem que entrar no mérito da teologia que eles estão aplicando. Você vai entender que eles são maçons. Qual é a teologia que eles estão aplicando? Que tipo de teologia? Qual o conteúdo? Aí você vai chegar nessa conclusão, que todo esse conteúdo, ele é extraído da chave de ativação, que eu falei para vocês aqui, que é o protestantismo. Tá? Então, todos eles estão trazendo à igreja conceitos políticos, materialistas. Você vê que todos eles trabalham a mesma dinâmica de pensamento, de que você tem que ser alguma coisa nesse mundo, de que você tem que ter propriedade, de que você tem que avançar, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, intelectual, formada. Então, todos esses estímulos materialistas estão presentes na teologia atual. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela não tem bens, que ela não tem propriedade, que ela não tem família, que ela não tem casamento, que ela não tem capacidade, ela não é uma pessoa. Ela não é abençoada. Esse é o conceito da teologia atual. Entendeu? Então, aonde Jesus pregou isso aí? Aonde está no evangelho dele? Que o que o homem possui, ou que ele herda, defina quem ele é perante Deus. Jamais. O que define um cristão para Jesus é aquilo que sai dele. Sim. É o que está dentro dele. Não aquilo que ele possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem no mundo, mas naquilo que ele é por dentro. Daí a gente começa a identificar ainda esse mecanismo por meio desses conteúdos, desses pensamentos. É o trabalho que a gente faz. Nenhum pastor vai assinar uma carta, ó, eu sou maçom. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom. Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Ele só ativa, ele só introduz elementos calvinistas. Então, todos eles têm a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo teológico. É assim que a gente vai, na verdade, identificando quem são os agentes. Mas quem são os representantes. O pastor Silas Malafaia já foi, inclusive, claro, acho que foi um dos únicos nesse nível, né, de grandes lideranças, que fez um vídeo e falou abertamente, eu não sou da maçonaria, até mandou um abraço para o pessoal da fraternidade, então, mas disse que não é. Mas fala para ele falar da maçonaria que nem eu estou falando agora. Ninguém fala, né? Ele não pode. Ele não pode falar, nesse caso. Não pode. Ele pode dizer que ele não é. Mas, em compensação, ele, como grande parte da Assembleia de Deus, como grande parte das outras denominações protestantes, está dentro do Pacto de Lausanne de 74, que une Vaticano, CMI e ONU. Todos eles fazem parte de confissões e instituições que estão dentro de um pacto que fez acelerar essa teologia que nós estamos falando aqui. A descentralização de Cristo, por ideias que são materialistas, por ideias que são religiosas. Pô. Então a gente tem que entender que nem a Marcha para Jesus a gente foi, né? Sim. E a Marcha para Jesus, ela é um movimento considerado pelo Estado como seu patrimônio, e patrimônio cultural, que quer dizer o seguinte, que
a Marcha para Jesus, ela recebe recurso do Estado para poder representar um movimento cultural e interreligioso, que quer dizer que ela se prontifica a cumprir reivindicações políticas e estatais, como a marcha gay, que eles tanto criticam, como até essa marcha do Exu aí, que eles também foram contra, mas todas são financiadas pelo mesmo recurso e estimulam as mesmas pautas. Olha só para você ver. Mas eles escondem esse mecanismo dentro do tom moral, dentro dessa briguinha, dessa divisão de debate teológico, mas você sabe que está tudo alinhado porque eles estão cadastrados no mesmo fundo. O Malafaia esses dias mesmo se manifestou contra alguém lá no Estado que questionou a verba que o Estado dá para a Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Que eu não sei dizer o montante aí. Por que o Estado ia dar dinheiro para a minha igreja? Para me pregar o Evangelho? Você sabe que não. Pastor, eu entrevistei aqui o Daniel Mastral também, e ele também tem essa linha de que a maçonaria, de que a nova ordem mundial, etc. e tal. Mas assim como durante a conversa com ele, eu vejo algumas coisas aqui na nossa conversa que ele não conseguiu provar muito do que ele falou, ou pelo menos não apresentou as provas. Foi um papo muito agradável, mas sem provas, só teorias. O senhor tem provas do que o senhor fala, por exemplo, quando o senhor fala, o Malafaia ele é maçom, a maçonaria... Com base na teologia dele, sim. Tem como provar? Com base na teologia dele, comprometimento teológico e institucional. Essas duas coisas eu afirmo que ele é maçom. Porque ele tem sociedades e ligações com instituições que estão extremamente comprometidas com tudo que eu te falei aqui. E a teologia que ele passa é a terceira fase do calvinismo, que serviu de emancipação institucional para a maçonaria. Se ele prega... Coincidência, não? No caso dele, é cumprimento de protocolo. Agora, eu não entendo essa questão de querer que ele venha dar uma carta assumindo essa posição dentro da maçonaria. Ele nunca vai dar, ninguém vai dar, Israel. Mas observe, o comportamento deles de atuação ministerial destaca a mesma teologia e está ligado às mesmas instituições do plano globalista. Não adianta, daí isso tem que ter aprofundamento histórico, trabalho científico, aí isso está dentro dos meus canais, aí quem entrar na Verdade 10 Minutos, que lá eu trato mais dessa agenda de 2030, vai entender melhor a mecânica dessa atuação, entendeu? Então, eu que já acompanho o que ele fala e o que ele prega, eu identifico nele a mesma teologia, como também as mesmas instituições, é assim que a gente trabalha. Agora, eu não preciso que ele assuma que ele é maçom para saber que ele é maçom. Ele é da ordem e ponto final pela teologia que ele preserva e passa. Ponto. Uma figura que vai a público, entendeu? Se entremeter nos assuntos políticos e querer exatamente fazer presidencialismo de coalizão. Você sabe o que é isso, né? Sim. Presidencialismo de coalizão. Ele costuma atuar o tempo todo constantemente nesses interesses. Então, quer dizer, o que esse cara é? Cristão ele não é, pô. O que ele é, então? Então dê um nome para ele. Porque pastor e cristão ele não pode ser. Nessa linha de atuação teológica e institucional. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Ok? Já moral, já ele como pessoa, eu não tenho nada a falar, porque eu não pesquiso isso dele. Mas ele, como outros pastores, tem comprometimento teológico e institucional. É assim que a gente trabalha aqui. Se leva a isso, caramba, se leva a chave da ativação do que eu te falei aqui, da fase mais importante da maçonaria, que é a emancipação institucional, por Calvino e Lutero, com os mesmos elementos teológicos que estava lá, e ligação institucional. Caramba, eu ainda vou ter aí na dúvida que esse cara é, e os outros demais. É isso. Bom, o senhor não teme que ele lhe processe, não, por conta de uma afirmação como essa? Com base na teologia que ele prega, não. E com base nas ligações institucionais que ele tem também, não. Eu já falo do Malafaia há muito tempo, se você quer saber. E desafio ele, faça um processo. Não vai fazer. Porque meu problema com ele, como com os demais, não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal nenhum com eles. O problema é que eles estão debaixo da mesma prerrogativa que eu.
Ponto. Então, o que eu estou falando dele, eu falo de todos. É a mesma teologia, é a mesma base institucional. E a gente trabalha esses apontamentos. Eu queria que ele e os demais me provassem que eles não estão no Pacto de Lausanne de 74. Porque o cara já entra sendo general. Quer dizer, tudo técnica, usando neurociência, usando técnicas de persuasão, de manipulação e, desculpa, persuasão, neurociência, quem ensinou isso pra ele? Na Bíblia não tem isso, não tem nada de neurociência lá. Tem persuasão que Paulo falava que não pregava por persuasão, né, mas pelo poder. Só que o Silas, ele tá falando isso aqui porque incomoda muito ele. E ele tá falando uma manipulação. O que é manipulação? As pessoas saem de casa num domingo no Rio de Janeiro para assistir uma palavra de esperança, de conforto, talvez de afronta, né, de confronto, mas é uma palavra lá da Bíblia. E ele tira a segunda vez no culto dele, culto de domingo, culto principal, para falar da minha pessoa. O Silas, se eu sou o rei da persuasão, igual você tá incomodado, você é o rei da dissuasão, de tirar ideias da cabeça das pessoas. E elas não concordam com você. Você não é o líder da igreja evangélica, muito menos de cristianismo, e se você fala que responde por alguém, pelo povo que banca seu salário. É esse dinheiro público aí. Essas pessoas estão aí, é o mesmo público que dá dinheiro pro governo e dá dinheiro pra você. Vamos lá. bando de bobalhão, sabe? Que não Um bando de bobalhão. tem base, que não tem pastor, que não... Então, a maioria dos brasileiros são católicos. As pessoas não precisam ter pastor. Quem quer ter um pastor, tem um pastor. Quem quer ter um padre, tem um padre. Quem quer o que quiser, pode fazer o que quiser. Que é uma sociedade livre. E sabe, ninguém tá falando nada com você, ninguém tá atacando a sua forma. Mas eu vou mostrar aqui, porque você é um grande mensageiro e você tá mexendo com a pessoa errada. E eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar pra nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país, vou mostrar pras pessoas o que realmente é o Silas. Então assim, isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Ponha meu nome na sua boca de novo. Atrás desses caras, aí os generais, 10 anos em um. Tá com ciúme, né? Que você também virou coach. Vou mostrar aqui, ó. Mostra o vídeo aí do Silas vendendo curso. Meus amigos, meus amados, eu sei que tem gente curiosa aí querendo saber se eu sou de maçonaria ou se eu tô ligado, faço parte do movimento G12. A verdade é que as respostas são tão curtinhas e tão pequenininhas, sabe? Que eu não tenho que dar nem tanta explicação. Não sou da maçonaria e também não participo do movimento G12. Mas a questão, meu querido, a resposta eu já dei. Mas a questão, o que eu fico assim com vergonha, eu vou dizer para você o que me envergonha. Como é que uma notícia plantada na internet pode fazer com que você duvide da honestidade e da integridade das pessoas? Eu fico com vergonha. E a minha vergonha é maior que até pastores. Você imagina, se pastor é massa de manobra da internet, imagina as ovelhas. Eu gosto de trazer à tona esse assunto sobre senhores do mundo. Eu acho que se as pessoas tiverem, de fato, essa ideia de que esse mundo está sendo governado por pessoas também, as pessoas estariam mais com a sua visão espiritual aberta, em saber que o mundo político está sendo governado por pessoas, religião está sendo governado por senhores do mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos fazer parte de um sistema de forma inconsciente, e né? Agora entra, você tocou numa chave aí, né? Então, assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro para os senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus. Porque quando Jesus esteve à terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão
que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem casar com pessoas fora delas. Então, entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana morreu, puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. A Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá ninguém chega nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet isso. Mas por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então, ele sai do meio e casa com uma pagã. A mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? Porque se você faz parte, por exemplo, é o príncipe Charles, na época, né? Filho da rainha Elizabeth, casado com uma plebeia. E não é a questão de uma plebeia, era alguém que não faz parte do sistema. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence... É como assim, nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Então, isso não é teoria. Isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê que as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? Direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Muitos. Mas qual muito pastor na Assembleia de Deus mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram no consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom.
Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E, na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que, assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da maçonaria? Eu só vou dizer assim... A gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então, veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é tudo, é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, como é o nome dele? O coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era agora grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então, a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então, eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada, para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não. Aí ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto. Grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda política, ela tá ligada à maçonaria. Toda política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso, tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí mas... E aí, mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, imagine um camarada... Vamos pegar esse pastor da Sara Nossa Terra para nós... E a maçonaria, por exemplo, você chega em Washington, D.C., eu fui lá. Tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos, o primeiro monumento mais alto da América. E tem a ver com a maçonaria? Toda. Você pega a história de Lincoln, de George Washington, todos maçom. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa e tal. Eu fui lá, que fica na frente daquela praça que tá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Bafomé, ele tá assim, né? Assim. Com a mão levantada, abaixo, a cabeça dele, e eles colocaram Lincoln quase nu, como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçom. Então, a maçonaria domina os Estados Unidos e toda a presidência americana está ligada à maçonaria. Não existe
Assumir por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Ou se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama, todos os monumentos dos Estados Unidos ali em volta de Washington D.C., que é a capital da América, é maçônica. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então? Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor, só para mim concluir aqui, a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grau-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então, a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos. Silas Malafaia, obviamente, nega com muita veemência. Pastor Marco Feliciano também é acusado de fazer parte dessa ordem, dessa irmandade. Porém, são coisas que nós não conseguimos provar. Porém, por exemplo, como Edir Macedo, é muito, mas muito provável que Edir Macedo realmente seja dessa ordem iniciática. Por quê? Tudo na vida dele gira em torno disso. Tudo que ele faz, as suas igrejas, a arquitetura da igreja dele faz menção da maçonaria. Tudo que ele faz está englobado nesse meio aí. Você pode perceber aí, muitos pastores entram nessa querendo ganhar fama, riqueza, porque existe uma ideia, não sei se ela é 100% verdadeira, mas que todo maçom é rico. Mas eu já vi maçom andar de Fox, já vi maçom andar de Mob. Não sei se todos são ricos ou está caminhando para ficar ricos, né? Mas existe essa ideia de que todos são ricos. Mas existe uma outra ideia, que eu vou colocar o vídeo do pastor Ezequias já. Existe uma outra ideia que é o seguinte: olha, a maçonaria só é uma reunião, não é nada de religião, é só um movimento, tal, não tem nada a ver com religião. Tanto é que para fazer parte, segundo algumas pessoas que me falam, para fazer parte dessa ordem, você tem que ter alguma religião. Tem que ter, seja evangélico, católico, você tem que ter alguma religião. Então, supostamente, essa ordem, essa irmandade não seria nada oculta, não teria nada a ver com religiosidade, porém, existem pessoas que afirmam, que já participaram dessa ordem, e afirmam com muita veemência, enfatizam muito o fato de lá ter, sim, ordens, rituais, que fazem com que você blasfeme de Deus, você adora o bode, só pelo fato de ter um bode dentro de uma religião, já é algo que você tem que ficar com o pé atrás, porque o bode, no ocultismo, é sinal demoníaco, é o sinal do próprio demônio no ocultismo. Então, quando você adora o bode, você estaria adorando Bafomé. Então, se tem um bode dentro de uma suposta reunião que nada tem a ver com religião, por que esse bode está fazendo lá? Então, se é algo tão secreto que a ponto de ninguém poder saber como que funciona realmente, existem várias camadas. A primeira camada todo mundo sabe, é fácil. Você pode visitar, você pode conhecer a primeira camada. É onde eles dizem que não tem nada de oculto. Mas aí quando você se aprofunda mais, você vai ver o real perigo. A real profundidade do buraco. Vamos assim dizer. Veja o que o pastor Ezequias falou. Para uma reunião em Arujá. Disseram que era uma reunião pastoral. Quando eu cheguei lá, o negócio era chique, viu? Era um sítio chique. Chique, mas é chique para você chique. E quando eu cheguei, já tinha motorista para poder levar meu carro para botar no estacionamento.
E eu olhei, negócio chique demais, um mega de um telão, 4 vezes o tamanho desse aqui, estrondoso assim. Entendeu? Mas disseram que era um conselho de pastores. Falei, eu vou lá. Eu achei estranho, porque eles não são de me convidar muito para nada. Pelo meu jeito que eu sou, pelo jeito que eu prego. Eles não gostam muito de mim, mas achei estranho me convidarem. Conselho de pastores. Falei, conselho de pastor, deve ter só homem de Deus lá, né? Quando eu cheguei lá, já tinha uma mesa, o garçom, por favor, doutor. Eu olhei pra cara do cabo assim, do garçom, daí eu mais 2 irmãos da igreja, doutor, sente, fique à vontade, a mesa, tudo chique, lá eu vi um monte de líder, que eu não vou citar nome, um monte que não tinha onde botar, tudo chegando, tudo com as esposas, tudo. Aí eu fiquei olhando, nossa, negócio chique, rapaz, conceito de pastor bonito, bem arrumado, fiquei feliz. De repente, querido, apareceu o meu nome no telão, bem-vindo à nossa linhagem, a linhagem, pastor e doutor que vai ser hoje conhecido como doutor Ezequias Silva. Aí o povo tudo, aí eu fiquei em pé, obrigado pelo doutor, fiquei em pé. De repente, um negócio de fogo assim, no telão lá, e desceu um veio pra cima e o outro subiu, e montou isso aqui assim. E que diabo é isso? No telão. Entendeu? Aí apareceu a Bíblia, entendeu? E por baixo apareceu um bode, e o bode dizia assim, né? E que inferno é esse, moço? Entendeu? Aí o irmão que estava comigo disse assim, pastor, fala. Como? Será? Ele, pastor, eles vão fazer tu beber? O sangue do bicho que apareceu. Falei, chique, menino, eu quero conversa besteira. Vai ver. Nós convidamos nosso irmão para vir até aqui. Entendeu? Aí de repente o bode de novo no telão. Né? Falei, Aí eu disse, onde é o banheiro? O garçom é ali. Fui no banheiro, o banheiro um pouco retirado assim, tudo bem arrumado. Usei o banheiro que tinha de usar. Fiz assim pros irmãos. Manda tirar o carro. Vamos embora. Tira o carro, vamos embora. Tira o carro. Aí o motorista, pois não. Falei, pegue meu carro. Não, mas tem que esperar. Falei, não, eu vou sair agora. Se eu não sair, eu vou lá no meu carro. É uma caminhonete 4x4, só passando por cima de todo mundo. Mas eu vou embora. Pega meu carro agora. Eu vou avisar. Entendeu? O diretor. Falei, não, quem manda meu carro não é diretor, não. Sou eu. Aí de longe eu vi o carro. Falei, onde é que tá? Meti um negocinho, um quadro assim com a chave. Eu havia minha chave lá, que tem um chaveirinho da igreja. Já passei a mão, só não pode. Falei, me dê aqui meu carro. O carro é meu, eu posso. Vai. Quem comprou foi eu, quem tá pagando sou eu, não é vocês. Licença. Peguei a chave, entrei na caminhonete, já botei 4x4. Se apareceu eu passo por cima de bode, passo por cima de cão, passo por cima de diabo. Eu passo por cima de tudo. Já deixei traçada o carro. A bicha já saiu arrancando a grama. Querendo brigar, caminhonete. E saí, abri o portão e eu fui embora, distrazer o carro e vim parar em casa. Falei, vai pra lá, Satanás. Tu é besta? Tu pensa que aqui tem idiota? Tu pensa que tu me compra, inferno? Tu pensa que tu tá pensando que é o quê? Luz é luz, treva é treva. O ambiente que não é bom pra você, sai de lá, porque você é luz. E quem que é chamado pra luz, não senta na mesa das trevas. Luz é luz, rapaz. Vocês não sabem o que é que eu pego, querido. Pelo conhecimento que a gente tem, querido, é a igreja que está destacando. Vocês não sabem o inferno que se levanta. As propostas de sapatinho de algodão que vem para querer pegar a gente. Se a gente não tiver uma vida regrada diante de Deus, de jejum, consagração, querido, de vida com Deus, o diabo lapeia a gente. As histórias do pastor Ezequias são muito engraçadas. Parecem ser fantasiosas, porém eu não vou desacreditar. Porque o pastor Ezequias é um homem influente no meio evangélico. Tem muitas igrejas. Então, a maçonaria poderia sim querer ele na Irmandade. Por que eles querem homens influentes na Irmandade? Porque homens influentes influenciam outras milhares de pessoas, né? Eu creio sim que essa ordem, essa Irmandade não tem nada a ver de apenas uma reunião. Não tem nada de oculto. Eu acredito totalmente que isso aí está atrelado a coisas satânicas. Acredito totalmente. Pastores que fazem parte dessa ordem, infelizmente, vão para o inferno. Infelizmente, vão para o inferno. Porque se você está fazendo algo oculto, que ninguém pode saber, isso já não pode ser de Deus.
Me mostra na Bíblia Deus falando de ocultismo. Me mostra na Bíblia Deus falando que você tem que esconder a sua religião, esconder aquilo que você faz. Não. Se você é cristão, você tem que ser transparente com seus atos. Você tem que ser... Como que você está numa igreja? Você é líder de uma igreja, você também é maçom. Ninguém sabe o que você está fazendo. Você fica escondido ali. Olha, é uma coisa que não me cabe na cabeça. Mas esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe.